Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Geje, e a nossa conversa de hoje é sobre maternidade. Eu espero que a imagem do vídeo fique boa, como eu tenho contado para vocês, eu estou me mudando, cheguei em Salvador domingo e ainda não estou num ambiente totalmente propício, mas eu não queria deixar de gravar, porque o conteúdo, né, o tema que a gente vai conversar nesse vídeo é uma coisa que tem circulado a minha cabeça já tem alguns dias, acho que mais ou menos faz um mês que eu venho pensando sobre isso. E o que tem tudo a ver com a jornada de estudos que a gente tem feito aqui no canal sobre identidade, porque quando a gente está pensando a ideia da produção de identidade, como é que se constrói uma identidade, a gente passa por vários caminhos. A gente passa por um caminho comunitário, religioso, político, por um caminho afetivo e também por um caminho social, que vai reverberar na construção da subjetividade que produz a sua identidade. A maternidade, enquanto uma experiência localizada no campo das relações do feminino, é algo que, para muitas mulheres, é determinante na construção de quem se é. E eu gosto muito da ideia de que maternidade não tem a ver com santidade. Deixa eu explicar para vocês de onde que eu tirei isso. Eu tenho uma relação muito difícil com a minha mãe, e eu acho que muitas de nós, mulheres negras, temos uma relação muito difícil com as nossas mães. Tem mulheres negras que têm relações ótimas, incríveis com as mães, e muitas de nós têm relações muito difíceis. Sempre foi uma relação muito difícil desde a adolescência, na verdade, acho que desde a infância. E à medida que eu fui adultecendo e me tornando mais velha, essa relação foi ficando cada vez mais difícil. Por outro lado, nos últimos 10 anos, talvez acho que com mais precisão nos últimos 5 anos, quanto mais eu venho pensando sobre quem eu sou e a minha história, a minha jornada, e quais foram os caminhos que me trouxeram até aqui, mais vou aprofundando a minha compreensão sobre quem eu sou enquanto uma mulher negra, mais eu vou entendendo a história da minha mãe e a jornada dela. E vou conseguindo dar sentido para essa jornada. Há mais ou menos uns 40. E aí eu tenho tido com a minha mãe muitas conversas francas sobre a vida, sobre pensar a vida, refletir sobre a vida, o que que foi, o que que a gente pode fazer, né? A minha mãe tem uma ideia muito afetiva do passado, de que no passado tudo era bom, mas é porque a gente era criança, né? E aí, então, ela tinha um poder de controle maior sobre nossa subjetividade. Hoje, duas mulheres adultas, tanto eu quanto a minha irmã, tem questões que já não são mais tão simples assim. Então, a minha mãe tem essa ideia, e a minha mãe tem uma outra ideia sobre maternidade, que é a ideia de que a maternidade é uma coisa santa, do tipo, você está fazendo isso comigo e a vida vai te castigar, a vida vai cobrar de você, porque eu sou sua mãe, porque ser mãe tem que valer alguma coisa. E, na verdade, ser mãe é uma das tantas coisas sociais que a gente faz no mundo, como trabalhar, pagar imposto, fazer exames, se relacionar, comer verdura, é uma das tantas tarefas que a gente faz, com alguns acréscimos. Então, há mais ou menos uns 40 dias, eu estava conversando com a minha mãe no telefone sobre a minha irmã, e minha mãe compartilhava algumas angústias dessa relação com a minha irmã, que é uma relação também muito difícil. No geral, as relações familiares, na minha experiência pessoal, elas são bem difíceis. Eu venho construindo um percurso novo com os meus filhos e buscando reconstruir esse percurso com a minha mãe, em alguma medida com as mulheres da minha família, mas não é fácil, não é um processo fácil. E minha mãe, então, dizia esse desabafo esse é pecado que ela está fazendo, eu sou mãe dela, ela precisa entender que um dia os filhos dela vão fazer isso com ela, porque a vida cobra, porque não é certo fazer isso com a própria mãe. E eu fiquei ouvindo aquela narrativa, e não é uma narrativa nova, é uma narrativa que eu já ouvi na boca de várias mulheres na clínica atendendo, tanto mulheres filhas quanto mulheres mães, desse lugar, desse suposto lugar sagrado que atravessa a ideia da maternidade, né? Esse lugar santo, e também, essa fala da minha mãe me fez pensar sobre a minha própria maternidade, né? Eu sou mãe de 2 meninos, na verdade eu fui mãe de 3, uma menina que estaria fazendo 20 anos, agora em 2024, e que morreu depois do parto, e eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 15, e aí essa maternidade não vingou, depois eu fui mãe aos 18, e aí Pietra morreu, fui mãe
aos 22 e depois fui mãe aos 25 de João e Pedro, respectivamente. Então, de alguma forma, essa ideia de uma maternidade sacra, ela também me permeou. Porém, quando a Pietra morreu, eu fiquei me perguntando se não era um tipo de punição a morte dela, como se eu não tivesse capacidade ou habilidade de ser mãe. E aí, essa conversa com a minha mãe me fez pensar o quanto a ideia de maternidade, e aí pensando que eu já tinha ouvido essas narrativas nas vozes de outras mulheres negras, está muito conectada ao processo de produção da nossa identidade enquanto mulheres negras. E aí eu acho que tem dois princípios, e aí eu acho que esses dois princípios reverberam a ideia da interseccionalidade na nossa jornada. Claro que quando a gente está pensando jornada, a gente não está pensando a jornada num lugar teórico, onde a gente fica elaborando a partir de repertórios. Ninguém lida com os problemas da vida cotidiana pensando, bom, segundo Davis, segundo Crenshaw, segundo Ribeiro ou segundo Gonzalez, é esta decisão que eu devo tomar. Muito embora a gente teorize a nossa experiência vivida quando a gente vai buscar apoio no jogo de búzios, nas cartas de tarô, no conselho de um amigo, é uma forma de elaborar e dar um sentido estruturado para o problema que nos atravessa. Muitas vezes a gente vai produzindo respostas cotidianas muito mais amparadas em perspectivas socialmente construídas e inquestionáveis do que na elaboração disso. Essa é a pequena diferença entre uma subjetividade advertida e uma subjetividade não advertida. Uma subjetividade advertida pelo processo da análise consegue estabelecer mecanismos de elaboração da sua própria experiência. Uma subjetividade não advertida pela psicanálise vai amparar a sua experiência naquilo que está dado de forma estrutural na sociedade, sem que ela consiga ter repertório ou instrumentos para olhar essa estrutura e problematizar essa estrutura. O que eu quero dizer com isso? Na estrutura social, há diversas portas, janelas, placas, salas, espaços que vão determinando como a nossa experiência deve ser produzida e compartilhada. Dentre elas, a estrutura social determina o que é ser uma mulher negra, através daquilo que o feminismo negro vai chamar de imagens de controle, que é os 3 lugares, como a Lélia Gonzalez coloca, sobre a experiência da mulher negra: a mãe, a doméstica e a puta. Esses 3 lugares são lugares que se excluem. Uma puta não pode ser mãe e uma doméstica não pode ser puta, quer dizer, uma doméstica pode ser puta se ela for o objeto de satisfação sexual dos seus patrões, tanto do ponto de vista da satisfação de ter alguém que lava, passa e cozinha para você, toda satisfação é sexual para a psicanálise. Toda satisfação nasce de uma demanda sexual, sobretudo reprimida. A gente só satisfaz aquilo que está reprimido. Aquilo que não está reprimido, a gente goza. O gozar é um ato, é uma prática que só acontece com corpos e subjetividades que conseguem, de alguma forma, produzir uma relação de libertação. A satisfação, ela vem da necessidade de amparar algo que está reprimido. E aí tem um texto maravilhoso da Lélia que chama Cultura e Sexismo, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, onde ela aprofunda essa ideia, mas você pode saber mais sobre isso, se isso te interessar, em 2 aulas aqui no canal. Quem é Lélia Gonzalez, aonde eu discuto essas noções, e Identidade Negra Autoafirmada, onde a gente vai pensar sobre os processos prazerosos, orgásticos de produção de uma identidade negra. Que essa é a diferença de uma identidade imposta, você é negra, e de uma identidade negra construída, eu sou negra. Então, todos nós que nascemos em comunidades ou em famílias com baixo letramento racial, no geral, construímos a nossa identidade através da imposição. Ah lá, vai a neguinha. Ah lá, a neguinha do cabelo duro. Ah lá, o macaco. E aí, negão? Muito pouco através de uma percepção de eu sou negra, eu nasci negra e este é meu lugar histórico, político, estético, afetivo, sexual. Esses 3 lugares que são construídos dentro da estrutura social, racial do Brasil, eles vão falar das possibilidades de produção de uma experiência, de uma subjetividade negra, a partir da forma como eles são vistos. Então, se você é mãe, você é aquela que guia, que orienta, que acolhe,
que nega a si mesma, que se coloca à disposição de todos, que está sempre disponível para resolver todos os problemas. Veja que a ideia de mãe necessariamente não tem a ver com a ideia de maternidade, porque mãe e maternidade não são as mesmas coisas. A maternidade é a prática social do cuidado materno-infantil. A maternidade é uma experiência de compartilhamento do seu corpo, da sua subjetividade, das suas emoções, com o processo de formação de um outro sujeito. Maternidade pode ser algo visto dentro do campo da maternagem, que é o ato de maternar, e que não precisa ser feito por mulheres que pariram biologicamente, mas que pode ser executado por qualquer pessoa que desempenhe o papel do cuidado, sobretudo do cuidado emocional e do cuidado físico de uma criança, de uma outra pessoa. Pode, inclusive, a maternagem, ser exercida como um ato da maternidade por homens cis, porque necessariamente ela não tem a ver com uma questão genética, mas sim com uma questão social. Agora, a ideia de mãe, esse lugar sagrado do cuidado, da abnegação, do se ceder para o outro, de se colocar à disposição, de ser a estrutura, a base, o arrimo, ela está muito conectada à construção católica cristã sobre a figura da Virgem Maria, a figura da redenção. Então, a experiência de mãe, e que aqui no Brasil se confunde com a ideia de matriarcado e matrilinearidade, que em alguma aula aqui no canal eu trabalho sobre isso, mas que eu não me lembro qual é a aula agora, e se você que está aí assistindo, que acompanha o canal, lembrar, coloca para mim aqui embaixo no comentário, é da safra de aulas recentes, algo de setembro para cá, mas eu não me lembro o nome, eu só me lembro que eu trabalhei essa ideia da diferença entre matrilinearidade e matriarcado. Essa ideia da mãe como a base, o pilar, a grande fonte que emana, ela está muito associada à experiência negra e se confunde, por exemplo, com as orixás femininas, com as iabás, com essa ideia do cuidado. E isso, de alguma forma, acaba reforçando essa noção da sacralidade do lugar da mãe, como se mãe fosse sinônimo de ser santa, e na verdade não é. Ser mãe é uma experiência social que vem estruturalmente atravessada dessas narrativas e que limita o lugar e o fazer das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Muitas mulheres negras não têm filhos biológicos e nem filhos adotados, mas exercem nos seus relacionamentos profissionais, pessoais e familiares esse lugar da mãe. São elas as responsáveis pelo cuidado, pelo bem-estar, abrem mão de si para desempenhar esses papéis, e não é porque elas não é porque elas eu estou tentando achar a expressão, a palavra para traduzir meu pensamento. Muitas mulheres negras ocupam o papel de mãe nas relações profissionais, acadêmicas, pessoais, justamente porque este é um lugar de reconhecimento da humanidade, pela ideia de humanidade que se tem em torno da figura da mãe. A puta, que é aquela, que é a mulata, que é aquela que satisfaz os desejos dos outros, mas não o seu desejo, é um lugar de dominação e de subordinação tanto quanto o lugar da mãe. No entanto, na chave bem e mal do cristianismo, o lugar da mãe é um lugar de elevação, socialmente falando, e não um lugar de abjeção. Então, uma mulher preta que banca os desejos é vista na chave da puta e não na chave da mãe. E a doméstica é aquele corpo construído para o trabalho. É aquele corpo construído para servir. E que está sempre nesse lugar de quem serve. O tempo todo, enquanto nós, mulheres negras, transitamos pelo mundo, nós somos ora vistas em cada um desses lugares. Mas de todos esses lugares, o lugar execrável, reprovável, é o lugar da puta. Então, nós somos socialmente incentivadas a sermos domésticas, a termos um corpo que serve o tempo inteiro, a sermos mãe como um lugar de elevação, e somos criticadas e desvalorizadas quando se colocamos nesse lugar da puta, da mulata. E eu sempre uso esse exemplo. Mulheres negras que ascendem economicamente e ocupam posições de lideranças nos seus locais de trabalho, sejam como acadêmicas ou como executivas, aniquilam a sua sexualidade de forma pública. E isso vai reverberar do ponto de vista psíquico na dificuldade de produzir relacionamentos afetivos sexuais. Uma pessoa que não se deseja não desperta o desejo do outro.
Uma pessoa que não produz uma autorrelação de desejo, uma autorrelação de prazer consigo, com o seu corpo, com a sua imagem, tem dificuldade de produzir o desejo no outro. Uma pessoa que anula a sua subjetividade, localizando ela nesse lugar, no papel psíquico de quem deve suprir o cuidado, anula a possibilidade de receber o cuidado. Essa é a ideia da mãe, que tudo dá e nada recebe. Muitas, vocês podem olhar entre as amigas de vocês, entre as mulheres da vida de vocês, a maioria ocupa esse papel. E na maternidade, no lugar do mãe, a sexualidade ela é um tabu. No último vídeo, quando a gente vai pensar um pouco sobre essa... E tudo isso tem a ver com identidade, porque identidade é a sua produção política para o mundo. E passa pelos lugares sociais que você ocupa e as relações de elaboração sobre esses lugares, para que você possa dar o sentido que lhe cabe nesse lugar. Então, muitas vezes, as mulheres negam a sua subjetividade, o seu prazer, o seu gozo, a sua forma de se anunciar para o mundo. Lembra que a gente falava sobre isso no último vídeo, que saiu semana passada? Que é o vídeo anterior a esse. O gozar é a forma de se anunciar para o mundo. Um corpo que não goza não marca a sua presença no mundo. Um corpo que não grita a sua presença no mundo através do prazer sexual, do prazer orgástico, no caso das mulheres, do prazer clitoriano, não marca a sua presença no mundo. É um corpo apagado desse lugar. A razão, ela é uma forma de inscrição no mundo, mas ela não é uma forma de presença no mundo. Inscrever-se no mundo não é estar presente no mundo, são coisas distintas de ordens diferentes. Por fim, para a gente fechar essa reflexão da relação sobre quais são as formas como a maternidade e o lugar da mãe é construído quando pensamos na ideia da produção de uma identidade, vale muito a pena a gente considerar que toda a ideia do mãe vem atravessada de uma ideia de sofrimento. Ser mãe é sofrer. E isso reforça uma construção histórica social que ser negra é sofrer. Eu já falei também aqui em alguma aula o quanto eu odeio aquela música da Clara Nunes, O Canto das Três Raças, porque o que ela faz ali é exaltar a memória de dor presente no imaginário coletivo sobre o que é ser uma pessoa negra. E não só ali. Todos os repertórios coletivos, sociais, que são produzidos em torno da memória negra, quando eles não neutralizam o corpo, localizando essa memória em objetos ou alimentos, destituindo esses objetos ou alimentos de uma corporalidade, de um corpo que produz isso, eles vão construir uma ideia de dor e vão reforçar o lugar de ausência. É como se ser negro fosse permanentemente um lugar de ausência. E ser mãe é o ápice da experiência da ausência. Por quê? Tanto na chave branca cristã europeia, quanto nessa construção fictícia da ideia de matriarcado e matrilinearidade, de segurar o peso, de carregar o peso, de ser aquela que conduz, a experiência da mãe é uma experiência destituída de prazer. A experiência da mãe é uma experiência destituída de prazer. Um exemplo prático disso nas narrativas que nós compartilhamos sobre as orixás femininas. Muito pouco se fala sobre sexualidade quando se associa a ideia de maternidade dentro dessa perspectiva narrativa performática sobre o lugar. É quase como se o corpo materno fosse destituído de uma certa sexualidade. E isso vai reverberar na produção de imagens sobre o corpo feminino. Sem um corpo, não é possível produzir narrativa. A narrativa, ela pressupõe uma performance, e a performance pressupõe um corpo. Então, o corpo produzido coletivamente sobre Iemanjá, a grande mãe, é de uma mulher gorda. E as mulheres gordas são destituídas da ideia de sexualidade, pela própria construção normativa da magreza na nossa sociedade. Imagens que circulam na internet que reforçam o lugar sensual de Oxum sempre refletem a ideia de um corpo magro, musculoso, que reverbera essa ideia de sexualidade. Então, as duas chaves que são utilizadas para falar desta figura feminina também associada à maternidade, como todas as outras, mãe Ansã, mãe Nanã, mãe Iemanjá, mãe Euá, mãe Oxum, está muito fortemente conectada a esta ideia da ausência ou da presença da sexualidade de acordo com a narrativa. Como Yansan não é vista na chave da maternidade clássica cristã, por ser vista como uma guerreira, então ela é sexualizada. Mulheres de Yansan são sensuais.
mas a sensualidade é algo que é inerente a qualquer corpo. Não só uma ideia estereotipada de corpo. No entanto, a narrativa que conforma a performance do corpo reivindica uma ideia estereotipada de corpo para falar sobre sensualidade e reforça no imaginário coletivo cristão a noção de que mãe é um corpo destituído de sexualidade. Um corpo sem sexualidade é um corpo sem gozo não está presente no mundo. Então, é essa a chave de construção em torno dessa ideia. E isso coloca um peso na experiência das mulheres negras sobre a sua autopercepção, e isso vai reverberar na sua forma de se inscrever no mundo, na sua forma de estar no mundo, porque reduz essa autopercepção a um lugar muito específico, que é o lugar do suporte e do cuidado. Não de quem recebe cuidado, mas de quem oferta o cuidado. Por fim, eu acho que é a segunda vez que eu falo por fim, mas dessa vez é por fim mesmo, quando nós estamos pensando na ideia de produção de uma identidade, seja ela de que lugar for, né, essa jornada de encontros que a gente está passando, está pensando em identidade dentro de uma chave racial. Mas não dá para pensar produção de identidade dentro de uma chave racial sem pensar quais são as ideias e os pressupostos que circulam a produção dessa identidade. Para ser vista como mãe, necessariamente o corpo feminino ou aquela subjetividade dentro desse lugar normativo cisgênero de feminino, que também é uma forma de controle da nossa experiência, não precisa ter um filho. Mas vai ser, é como se fosse tipo assim, ou você é puta, ou você é doméstica, ou você é mãe. Se você é puta, a mulata, isso é problemático, porque reforça essa ideia da desvalorização do feminino. Se você é doméstica, você está historicamente colocada dentro de um lugar de subalternidade. Se você é mãe, você está num lugar respeitável e louvável. Mas é um lugar que te anula e que tira de você qualquer possibilidade de gozo. E o gozo é sua forma de se inscrever no mundo. Não só o gozo sexual, orgástico do clítoris, mas o gozo do prazer de bancar e aceitar o seu desejo. Qual é o seu desejo? Esse desejo não condiz com a ideia da maternidade. Eu ouvi muito, e durante muito tempo achei que era uma mãe ruim, porque sempre busquei consagrar aquilo que para mim é importante. E meus filhos me acompanharam e me acompanham nessa jornada. Quando eu decidi mudar para Salvador, eu falei: olha, estou indo para Salvador. Quem vem? Como se eles tivessem outra escolha. Mas esse movimento de reconhecer a minha subjetividade, que vem acompanhado de anos de análise, faz com que eu consiga ter, ou que eu estabeleça com a minha relação de maternidade, uma relação de mundana. Eu sou uma mulher negra que, dentre tantas tarefas sociais, também sou mãe. Mas não sou santa, e a maternidade, ser mãe, não é um passe livre para eu entrar no céu. Eu também erro, também peco, também cometi erros, inclusive com os meus filhos. E ser mãe não vai me salvar dos meus pecados. Assim como não vai salvar minha mãe dos pecados dela. E não vai salvar ninguém dos pecados, porque ser mãe é uma das tantas tarefas e identidades que nós recebemos. A chave é: qual o repertório que nós temos para problematizar esse lugar de ser mãe? Mãe das nossas mães, mãe dos nossos filhos, mães das nossas amigas, mães dos nossos parceiros, mãe das nossas parceiras, mãe dos funcionários da empresa onde a gente trabalha, mãe dos nossos alunos, mãe das pessoas no mundo. Nós nos sentimos culpabilizadas, presas e responsáveis pelo bem-estar do mundo e esperamos que isso seja o suficiente para que a gente seja salva. Mas isso não vai nos salvar, porque essa é uma construção, é uma ideia fictícia sobre a experiência das mulheres negras. Nós não precisamos ser mãe, nem doméstica e nem puta. Nós só precisamos ser quem nós somos a partir daquilo que nós desejamos. Eu espero que a gente consiga encontrar um lugar seguro, como aponta a Patrícia Hill Collins, que a Lélia Gonzalez vai chamar de tornar-se negro, para que a gente possa produzir uma possibilidade de identidade que não esteja presa a nenhum desses lugares. Mas eu espero, sobretudo, que você que me assiste seja capaz de elaborar sobre isso a partir de uma escuta atenta da sua vivência. Na minha, a psicanálise, aliada a outras práticas, como o terreiro, como o coletivo de Jeje, como a percepção de quem eu sou, foi me ajudando a ampliar essa ideia de quem sou eu no mundo, quem é este corpo que eu habito.
e qual é o desejo deste corpo. Para você que assistiu o vídeo até o final, eu agradeço a sua audiência. Para mim é sempre muito importante ter você aqui. É muito importante que você apoie o canal, porque manter um canal de YouTube é algo bastante trabalhoso, não é algo simples. O apoio valoriza a produção do conhecimento e o compartilhamento do conhecimento. Você pode apoiar o vídeo se inscrevendo no canal, isso é muito importante. Curtindo o vídeo, compartilhando com a sua rede, escrevendo o seu comentário, a sua opinião, fazendo uma pergunta, dizendo que concorda, o que não concorda. Você pode apoiar o canal sendo apoiador e fazendo parte da plataforma do Coletivo de Gege através de um apoio mensal. Até o final de novembro, você pode apoiar o canal fazendo um pagamento único de R$ 51 e tendo acesso a 6 meses à plataforma de Gege. Para você que não sabe ainda ou que não conhece, a plataforma de Gege é uma plataforma de conteúdos com vários cursos, cursos certificados, com apoio bibliográfico, textos, uma série de materiais para você aprofundar o seu letramento racial em vários temas, da sala de aula à psicanálise, passando pelas empresas e por práticas de autoconhecimento. Além dos cursos gravados, dos conteúdos disponibilizados e dos textos de apoio bibliográfico, você ainda conta com rodas de conversa ao vivo comigo e toda a comunidade de Gege, onde a gente aprofunda os temas de estudos. Entre novembro e janeiro, a gente vai fazer uma jornada sobre identidade racial no Brasil e vamos pensar sobre esse e outros temas. O primeiro encontro ao vivo acontece agora, quarta-feira, às 19 horas, e ele é exclusivo para quem faz parte da comunidade de Gege. O seu apoio financeiro, o seu apoio compartilhando é o que torna o meu trabalho possível e a existência do Coletivo de Gege, esse empreendimento de 10 anos acontecer. Eu sou a Jaque Conceição, para mim é um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, construir conhecimento que liberta, ou o contrário, também serve. A gente se vê quarta-feira às 14 horas e eu espero você aqui no canal cada vez mais. Até a próxima.